Até onde vai a ganância do homem? Até onde ele iria por poder, dinheiro, influência? E o que mais essa busca incessante pode lhe acarretar, lhe trazer? Bem, pessoal, hoje na continuação do lendário Borgias por Alejandro Jodorowsky, falaremos de sua sequência cronológica. O anterior foi sobre Alexandre VI, hoje falaremos sobre Giuliano della Rovere, mais conhecido como Júlio II. É disso aqui, ó, o Papa Terrível, da Conrad. Sejam muito bem-vindos. E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem, estamos começando mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado das resenhas, todos os outros materiais que eu estou conseguindo trazer para vocês. E não vão perder tempo, né? Aqui vai ser a resenha já da semana. Eu não sei se vai ter como postar materiais complementares. Se der bem, se não der, se contentem aí com o que saiu, beleza? Aqui para vocês, não vão perder tempo, né? Essa capa desse nu muito bonitinho, esse rapazinho aqui, né? Essa frente aqui, beleza? É a capa, lombadinha, contracapa. Eu até falei lá no vídeo de aquisições, né? Paguei ali perto dos 30 e poucos reais e tal. É uma edição integral, como até tá descrito aqui embaixo, se não me engano, né? Que tá pequenininho, fininho aqui. É uma edição completinha, a minissérie completa, né? Em 4 capítulos, se não me engano. Capa dura, recheio offset. E para complementar essa edição, né, uma coisa que eu não falo muito, mas é que eu acho legal de comentar, é que também com a própria história temos diversos extras, comentários e tal. Eu vou estar falando um pouco mais da própria história do que eu consegui e alinhar com algumas curiosidades, alguns comentários extras, o que der aqui nesse nosso parco tempo de gravação. Como dito na introdução do vídeo, o roteiro é do Alejandro Jodorowsky e a arte é do Theo. Eu não lembro o nome dele completo, mas eu lembro que ele é um cara italiano. Para mim é algo incomum, né? Assim como o Milo Manara também é italiano, mexendo aí com o mercado franco-belga. Para mim é uma parada engraçada, geralmente na minha cabeça assim é mais costumeiro de ver justamente o pessoal que é da França ou da Bélgica, né? O pessoal ali mais da BD de fato. E do que vai falar a história? Já explanei um pouco na introdução brincando, mas no geral a história é isso, gente. Eu não vou conseguir desenvolver tanto mais, porque tem certos aspectos que são muito simples de serem comentados. E inclusive é por isso que essa história, ela não é que ela é malquista, mas ela é posta abaixo, ela é posta num nível, num degrau menor que o próprio Borgia. A história começa com o falecimento do Alexandre VI. Alexandre Borgia, acho que o nome dele normal é Rodrigo Borgia. Se vocês quiserem entender um pouco mais da história dos Borgia pela vertente dessa narrativa do Jodorowsky, leiam o integral do Borgia, né, no caso. Se não me engano, tem em digital, né? Tem tanto a versão do Pipoca e Nanquim quanto a tradução de fã pautado na edição da Conde Picadinho 4 de mais antigamente. Vai do seu gosto, do que você preferir, né? Logo após o término ali, né? Que inclusive tem alguns saltos mais pro final da história do Borgia, que são, digamos, pontos passíveis de crítica. Eu até comentei isso, se não me engano, no especial Jodorowsky que eu fiz lá pros tempos do Produções Sem Qualidade, né? Do nosso quadro Geek Indica que a gente tinha lá. Aqui é, de certa forma, isso durante toda a história, que é inclusive um dos motivos, no meu caso eu ouvia falar, e quando eu li, eu concretizei, né, eu realmente entendi que era esse ponto a ser criticado, a ser comentado, que é, no caso de explanar certas coisas e muitas outras paradas serem explicadas em retrospecto. Eu vou tentar desenvolver aqui, que é o que? Como eu dizia, o Alexandre foi falecer, né, ele pereceu. E aí a partir disso vai ter um período de luto. E aí é putaria generalizada, e cachaça, e getrepana, é a doideira. Por quê? Porque vai ter um período de luto por conta do falecimento dele. Então assim, além da própria veia do Jodorowsky de querer criticar e não sei o que e tal, né? Não tanto pelos monotemas em si, que é o que eu brinco são os monopapos, os vícios de roteiro, os cacuete dos caras, né? No caso aqui do Jodorowsky é mais um cacuete pautado no próprio Borgia, se você for olhar. Não tem tanto cacuete, né, digamos... interações amorosas entre parentes, coisas assim, né? Não tem tanto isso, como por exemplo no Incal, num Juan Solo, numas outras coisas. É mais um repeteca, um remix do próprio Borgia. E nesse período de luto, o pessoal, né, lava a égua, que nem a gente brinca aqui, né? Festa da carne, cada um fala de um jeito. O pessoal arregaça de fazer besteira, para daí quando começar o período de luto de fato, que é inclusive, acho que é em paralelo, né, concomitante, é também o processo ali, acho que é conclave que fala, né, que é o processo de entender a situação, estudar as novas possibilidades, escolher o novo Papa, e a partir disso que é quando começa a corrida do Giuliano della Rovere, que é o cara que vai ser justamente
o Júlio II. Nisso ele, no primeiro capítulo todinho, até se concretizar, né, porque por isso que é o Papa Terrível, então, é um spoiler. Não, pô, pelo amor de Deus. A história do cara é assim, é um pouco diferente da do Borja, porque acho que quando, por exemplo, ele vai pegar o cargo de Papa mesmo, acho que é quase ali pro segundo capítulo. Aqui não, é praticamente todo arrematado, né, a proposta já é toda fechada no primeiro capítulo, no primeiro tomo. E ele começa a mexer os pauzinhos dele, ele começa a correr atrás das paradas, né, de quem que ele pode manipular, quem que ele vai ter que, né, passar ou encomendar alguma coisa. Mas principalmente ali o lance da chantagem, é um bagulho muito latente, muito forte, né? Você vê ali que realmente lembra bastante a política brasileira, né? O lance da gavetinha, vou pegar aqui seu defeito, vou pegar seu podre, vou explanar você, né? E pensa numa galera com o rabo preso, um pessoal que tá devendo, né? Tá com o nome sujo na praça. Mas Ivan tem diversos personagens, várias coisas. Sim, tem um monte de gente, mas eu acho que é muito mais pra adornar do que pra agregar de fato a história. Ela tem um pano ali de ficção histórica, né, menos aloprado inclusive que o Borges nesse sentido. A alopração dessa história do Papa aqui, do Júlio II, é muito mais pela via da orientação sexual dos personagens. Tem gente que fala, né, que o Da Vinci era gay, que tem a teoria também de que a Mona Lisa era um cara fantasiado, né, disfarçado para fazer a pintura e tal. Eu não vou falar que é um bagulho que incomoda por uma via de homofobia, não sei o que. Mas, pô, se você for olhar ali durante toda a história, cara que é hétero mesmo, cis, que nem o povo fala hoje em dia, é 2 ou 3, você conta na ponta dos dedos. O Júlio só quer saber de cutucar homem. Tem inclusive o Aldose, que é um rapazinho que acompanha ele, né? Ele chama até ele de franguinho. Dependendo da forma como você entendeu, digamos, do espectro que você entende, né? Interpreta a sociedade hoje em dia, seria de uma homofobia, de um preconceito tremendo. Só que no caso, como é o Júlio que tá cutucando ele, né? É meio que aquela relação, talvez ali o lance da Grécia Antiga também, né? Não pelo lance de ficar diminuindo, mas o cara mais velho que em troca de sabedoria pro menino mais novo, né? Então, cada um dá o que pode, vamos dizer assim. E o Aldose ajuda ele muito ali, principalmente nessa primeira parte da tomada do poder, da tomada do título. Ele vai começar a encrencar os caras, o Aldose ajuda ele, põe os outros caras aí no bico do urubu, põe eles em situações complicadas para poder, né, ajeitar, digamos, fazer a cama da chantagem, para o Júlio, principalmente, conseguir ali pegar o cargo. Que aí o segundo, terceiro, quarto capítulo eu vou falar um pouco mais para vocês também. Eu falei isso nas aquisições, que o Papa Terrível apareceu primeiro, né, antes dessa própria resenha aqui para vocês. E talvez em alguma live até chegue esse vídeo aqui pra vocês do episódio específico. Mas eu fui avisado que além do tom de extrema gratuidade de certas cenas de coito, né? Novamente, não é porque o negócio é homo, não tem a ver necessariamente. Mas é engraçado ver que, pelo menos quando era no Borja, né? Porque a comparação é inevitável, tá, gente? Além de ser uma sequência, a fama de um fez a galera ir atrás do outro. Essa aqui não vai ser diferente. Mas é engraçado que pelo menos no Borja tinha um lance, principalmente talvez ali por conta do Manara, talvez, não sei. As coisas eram, parece, melhor engendradas, sabe? Um negócio mais bacana, mais bem orquestrado. Reza a lenda, se não for cravado de fato, que tinha tanto homem se pegando nessa história que foi um dos motivos do Milo Manara falar, meu negócio é mulher, não vou desenhar essa porra, quero que se lasque, né? Porque aqui não tô brincando, qualquer bobeirinha que o Aldose dá, o Júlio vai lá e depois aparece um outro rapaz chamado Josafá, acho que é assim, né? Um cara afro. Eu não sei se ele é só, tipo, pegado do africano, ou se ele é um cara meio árabe também, né? Mas ele é um cara ali do estábulo que aparece mais adiante na história. Aí o Josafá também dá umas catracadas no Aldose, e depois tem umas horas que eles fazem ali digamos, um triângulo, né? Com os três, né? O Aldose, o Júlio II e o Josafá. Depois tem um outro momento mais adiante também que descobre que tem tipo um romancezinho secreto entre o Josafá e o Aldose, é doideira pra caramba. Só que na medida que a história vai passando, além de, né, certos momentos parecerem meras prerrogativas de relacionamentos de homem com homem pra chocar, e tipo assim, não é porque, de novo, né, isso aqui é uma forma, tem que botar isso em palavras muito claras, muito específicas, porque o negócio não é um negócio de ser justamente o homem com o homem. É a gratuidade do negócio, por isso que eu tentei comparar com o Borja. O Borja tem um contexto, uma cena específica, o negócio que leva até aquilo, e principalmente a arte do Manara, quando envolvia moças, né, apesar de que eu sempre sou um detrator da arte dele nesse aspecto, que as mulheres, além de terem todas as caras iguais, geralmente são caras feias, mulheres sem nariz, cabeça de caixa de sapato, né, ou cara de sapato social, acho os rostos geralmente muito feios quando ele faz, mas isso é um gosto meu, tá, é a minha opinião.
Diferente dos corpos e tal, também, apesar dos corpos serem iguais, mas pelo menos são corpos mais bonitinhos, né? Que nem o povo fala minhonzinha, a moça mais magrinha, mais desenhadinha do corpo. E aí talvez pelo Theo, né, que é o ilustrador dessa versão aqui, dessa sequência, ser de uma outra escola, os corpos são mais diferentes, as moças são mais diferentes. No caso também, a própria fisionomia dos caras, né? Mais adiante, que nem eu falei, tem o Aldós, tem o Josafá, mais adiante ainda por conta do poder, porque como eu disse, né, ele se torna o Papa, o Júlio, então ele começa a querer limpar o caminho, assim como o Borja fez na história dele, né? Então ele vai eliminar opositores, vai armar situações, fazer pontos de chantagem para quem sabe moedas de troca futuras em momentos de necessidade, né? Como eu falei, é digamos, um remix, que nem o povo brinca assim também como a fase do Rick Veit no Monstro do Pântano, que é um remix do Alan Moore, aqui também de certa forma é um remix, tá mais pra reprise, vamos dizer assim. Vou falar mais alguns personagens aqui, tentando desenvolver um pouco mais da história com vocês, porque realmente, gente, a história ela é simplíssima. A partir do momento que ele pega, é só ele limpando caminho, ferrando os outros, querendo guerrear, tomar partes de terra, etc. Personagens como, por exemplo, o Maquiavel, né, que é o cara que fez o livro do Príncipe e tal, né? Tem gente que defende ele com unhas e dentes por conta do método, que é a política bruta e não sei o que. Inclusive, essa versão, né, porque obviamente não é a ferro e fogo como tá no quadrinho, a história real dele, né, por exemplo, é uma versão aloprada a la Jodorowsky, assim como o Borges também foi. Tem o Maquiavel, e o Maquiavel se torna o conselheiro de Júlio II. E até tem certos momentos ali que ele cita as próprias palavras que aparentemente o Maquiavel disse no livro do Príncipe, ou alguma outra coisa aí de algum outro, sei lá, fragmento de texto, alguma coisa por aí, né? Eu sei sobre o lance do Maquiavel, o negócio da política, o livro O Príncipe, né? Que é o, entre aspas, os fins justificam os meios, porque dizem que não tá isso propriamente no livro, isso é uma espécie de conclusão resumida pra gente poder falar e usar como jargão, né? E durante a própria história ali, como eu disse, o Júlio usa alguns dizeres para poder justificar, mas você não disse mesmo, Maquiavel, naquele momento, tal, que assim assado, né? Então ele fala, por exemplo, do jogo da política, do jogo da dominação, do controle, né? O jogo de poder, de certa forma, né? O conflito de interesses e tal, porque se você for botar isso, né? Principalmente a nível do da atual geopolítica, por exemplo, não tanto pela questão do pão e circo, mas é aquele lance de arranjar uma nova desculpa para poder guerrear, uma nova desculpa para poder tirar o foco de você, porque, vamos supor, você tá fazendo muita cagada, o pessoal tá começando a te criticar, então você começa a arranjar, sei lá, brincando, né, segunda, terceiras, quartas, quintas desculpas para poder tirar o foco de você e focar num terceiro, no inimigo externo, como por exemplo as rinhas da Itália com a França, Itália e Espanha. Ele começa, né, a mexer os pauzinhos, principalmente depois ali do lance de quando ele vira papa, ele meio que combina um bagulho com a Espanha para ficar contra a França, depois combina escondido com a França para ficar contra a Espanha, e aí quem sobrar ele vai lá e rapela tudo. Tanto que mais adiante ele cria, né, ele fica mais macho assim, ele começa a querer guerrear com outros países, ele começa a angariar canhões, a angariar exércitos, né, ele começa a fazer um monte de coisa. E ele vai, digamos, aumentando o corpo, né? Não só a questão do poderio de influência, o lance da oratória, o poder do próprio Papa que ele tem ali, né? Mas também uma espécie de poderio bélico, que aí ele começa a deixar o lance dele, né? Todo a máquina, não, eu ia falar estatal pelo costume que eu tenho, mas toda a máquina papal, vamos falar assim, bem robusta, bem forte, porque ele começa a agir pela via da política, a via do lance do Papa e a via da guerra também. Mas Ivan, mais personagens? Sim, nós temos mais personagens. Leonardo da Vinci, o Michelangelo, o Rafael. Só que adivinha, todos gostam de rapazes também. Se gostam de moças também, não é tão apresentado, não é tão aparentado, né? Eu acho que o Leonardo da Vinci ainda fala que ele gosta de umas moças, mas o Michelangelo e o Rafael, eles ficam se doendo, fica parecendo briga de comadre por conta de uma cena que acontece bem mais na frente na história, que eu não vou contar, que eles ficam parecendo duas mulheres enciumadas por conta do Júlio. Eu falei, mano, que é isso? E tipo assim, não é, novamente, é porque é o lance de homem com homem, mas entre aspas assim, a figura dos caras, o negócio de uma importância tão grande ali na história, né, principalmente por conta digamos, a figura central da história, a figura para ser um enfoque, né? Tem um enfoque ali na narrativa. Ser o Júlio II, fica parecendo duas mulheres com dor de cotovelo. Ai, não, você dava pra ele. Não, ai, não, você comia ele. Ai, que não sei o que, né? Quando não era isso pela própria atenção do Júlio, era a própria rinha, né? De geração do bagulho do artista. Porque aí o Michelangelo, ele parece um cara mais velho, né? Da velha guarda, de certa forma. Enquanto o Rafael, aquele rapaz novo, cheio de energia, né? Um frescor artístico, umas coisas nesse sentido. Pelo menos uma coisa que a história não tem medo é de sair descartando personagem.
Não a moda caralho, pelo menos, né? Isso aí é um negócio legal, mas, por exemplo, o Aldose acompanha ele, vai acontecer uma parada com o Aldose. Mais pra frente, quando ele, né, o Júlio pega, né, ele, de Giuliano della Rovere, ele vira o Júlio II de fato, o Aldose vai tentar fazer alguma parada com ele, aí, né, acontece alguma coisa com o Aldose. Mais adiante também, alguma coisa com o Josafá, né. Os artistas renascentistas, eles passam ilesos, né, fica mais ou menos nessa dor de cotovelo assim e tal, mas quase todos ali, acho que, na verdade, os três mesmo, eles passam tinindo, né, sem tirar tinta nem nada, passam intactos, ilesos. Mas tem alguns momentos ali durante a história, né, apesar dessas coisas que eu acho que meio que depreciam tanto a qualidade da história em si, quanto a figura dos caras, mas é, novamente, né, a versão aloprada do Jodorowsky, sobre essas figuras tão conhecidas, tem outras coisas que ele faz que são mais bacanas. Por exemplo, essa vertente da guerra, eu não sei se o Giuliano della Rovere ele era raçudo desse jeito, mas durante a história é legal, porque a sede de poder dele começa a ficar um trem tão grande, claro que também, como eu disse, é um trem para desviar o foco dele propriamente, né? Ele quer arranjar desculpas para parar de encher o saco dele por enquanto. E aí ele começa a guerrear, ele começa a fazer um monte de coisa. Se não me engano, eu acho que é o próprio o Leonardo, né? A primeira vez que ele aparece ali, ou um outro cara, né? Um outro conhecido ali do Júlio, ele pede para fazer um Cristo de ferro maciço, que é uma cena bem legal, não sei se eu separei pra vocês. Ele vai guerrear com um dos caras da França, se não me engano, da Espanha, e aí fica parecendo, tipo, sei lá, o cara do, porra, não sei se é Trigun ou um outro anime, que o cara carrega um caixão que é uma arma. Então ele carrega uma porra de um Cristo de ferro, assim, o braço vira uma espada. Obviamente não é intencional, porque eu acho que o Alejandro Jodorowsky não é ligado nos animes, mas eu falei, porra, é um bagulho de uma estética muito diferente, só que ao mesmo tempo é muito foda, é um negócio muito aleatório. E por que pareça, uma dessas batalhas, justamente usando o Cristo de ferro, ele ganha. E antes de eu falar da arte, eu queria salientar mais uma coisa que eu achei engraçada. Não sei se tem laço na realidade, mas eu achei uma parada zoada, assim, pela via do cômico, né? O Maquiavel é chegado em gordinhas. Tanto que vários momentos que ele tá ali, ele tá na casa de tolerância com as gordinhas. Aí tem uns momentos engraçados que ele chama uma de Itália, a outra de Veneza, a outra de não sei o que. Que parece que ali, referenciado no tempo da história, era mais ou menos cada um no seu canto, não era a grande Itália de fato, né? E aí ele fica, né, dando umas patoladas ali nas moças, né, na casa de tolerância. E tem uns momentos assim bem engraçados e tal. Mais adiante, quando ele vai ter, enfim, o sossego dele, ele chama a moça, né, eu não sei se seria a cafetina, né, a dona ali da casa ali, da Luz Vermelha, e fala pra morar com ele, pra casar com ele e tal, né. Ela até recusa de primeiro momento, ele vai e mostra uma sacada de ouro lá e tal, um tantão de ouro. Acho que eram 4 ou 5 quilos de ouro maciço. Ela vai e larga a casa pras moças, ó, vocês cuidem que eu vou embora, eu vou cuidar da minha vida e tal. Porque, como eu disse, nesse quesito da narração, eu tô pincelando várias partes aqui, vários momentos, para tentar botar uns highlights para vocês. Só que nesse sentido do desenvolvimento de história, normal a gente acompanhar aos pouquinhos, é quase até o final do capítulo 2. O 3 e o 4 é praticamente o negócio feito, e o Maquiavel principalmente contando para as moças da casa de tolerância, mas também ao mesmo tempo para nós, né? É uma espécie de narrador, é onipresente, onisciente, eu sempre confundo os termos. É o narrador que estava ali, né? Então ele presenciou e está noticiando, né? Repassando o caos às moças, e no caso pra gente também. Aí ele conta desses momentos de batalha, desses momentos, por exemplo, acho que até eu usei na capa pra vocês, né? Que ele manda o Leonardo da Vinci forjar uma hóstia gigante especial, que é do esquema lá, né? Do lance do batismo e tal. Que eles põem ele pra meio que fazer um... Não seria um batismo de fogo, né? Mas é tipo uma espécie de último julgamento divino. E aí ele rasga a hóstia assim e começa a vazar sangue. Por quê? Porque ele pediu pro Leonardo da Vinci fazer uma hóstia empaçocada de sangue, né? Com um compartimentozinho ali especial e tal. Que quando ele rasga, o melado cai na cara dele. Que é justamente a capa que eu pus pra vocês. Eu até pensei em botar outra também, que era no fim do primeiro capítulo, que ele levantando e falando: eu sou o Júlio II, né? Vamos brincar assim, quem topar comigo vai se lascar dobrado. Mas aí eu pensei que por conta dessa figura do sangue, ficou uma imagem bem chamativa. Espero que você também esteja vendo essa resenha e tenha vindo por conta da capa. Alguns aspectos da história não é que são jogados, mas como eu disse, como vai tudo indo de boa, sem muita dificuldade, entendeu? O Giuliano, ele parece ter mais recursos que o próprio Borgia, porque o Borgia tem que cortar um dobrado, tem que falar com não sei quem, tem que convencer fulano, passar uns 3 para chegar no objetivo. Esse é muito mais tranquilo, né? Não sei se o Alejandro Jodorowsky fez no automático, ou o roteiro já estava guardado de muito tempo, mas tipo, tem o cara. A solução é simples. Então, por exemplo, tem um menininho lá, né, e também pensa num cara, é porque essa palavra não pode usar mais, mas pensa num cara que gosta de novinho, né? É um cara assim, beira a perversão no pior sentido da coisa.
Porque, novamente, uma coisa são dois adultos conscientes de si, etc. Que inclusive o que acontece, né? O Júlio e o Aldose, o Josafá e o Aldose, o Josafá e o Júlio e o Michelangelo, o Júlio e o Rafael, etc. Né? Tem até um certo personagem ali, que aí eu não sei se isso seria uma via de machismo, alguma coisa nesse sentido, mas durante a história propriamente, ele perde um combate ali numa fonte e o cara nele, né? Eu não sei se seria uma coisa, obviamente não é homo propriamente, porque o próprio cara que topa com ele fala que não curte rapazes, mas é muito sobre aquele lance de dominação e subjugar o próximo. Talvez meio ali que naquela pegada da cadeia também, né? Que meio que pra dominar e PTK, né? Zoar o psicológico do cara que manda, vai lá e, né? Na garagem do cidadão, coitado. E como eu dizia, tem um menininho na história que, mano, só dele ver, o cara já fica excitado, o cara já quer botar pra dentro. Uma criança, tipo, um menino de 10 anos, de 12 anos, de 13 anos. Puta que pariu, você fica horrorizado, assim, né? Porque aí, beleza. Exato, porque os Jodorowsky quer criticar as estruturas de poder, que o cara é um pervertido, o cara é um doente mental. Porra, mas é muito, assim, é demais. Chega a chocar. Que inclusive é uma das críticas de quando saiu esse material originalmente aqui no Brasil, né? Se não me engano, saiu no começo do ano passado, de 24, né? Fica realmente gratuito, porque um monte de coisa parece prerrogativa pros homens se pegar. Quando não é isso, é pro Júlio dar uma catracada em alguém. E cadê a história? Aí quando chega a história, as coisas são facilmente superadas. Fica parecendo uma coisa que eu apontava muito quando eu comentava com os colegas. Eu acho que eu também resenhei o Crossed lá nas produções sem qualidade, né? Pelo menos o que saiu no Brasil. Parece que é tipo um bagulho absurdo, te choca, vai pro próximo. E no caso, quando é um problema para ser resolvido no lance da hierarquia, ou da disputa de poder, dos lances do interesse, igual era no tempo do Borja, de novo, o Borja, talvez por conta da questão do roteiro, obviamente, mas ele tinha mais dificuldade, ele tinha que se desdobrar mais, ele tinha que correr atrás mais. Esse do Juliano não, como eu disse, a mãe do menino bonitinho, que né, o Juliano já fica doido e tal, pra querer pegar ele de jeito, né, dar uma carcada nele, é uma moça imensa e tal, obesa mórbida, etc. Ele tipo, já tem um trem na manga, ele vai lá, contrata o menino, que inclusive é filho do Josafá, que tem aranha de não sei o que, a aranha vai e mata. Tem outra coisa, ele vai no cara certo, tem outra coisa, que nem eu falei o negócio da hóstia, vai no Leonardo. Inclusive ele fala, meu senhor, eu sou inventor, eu sou não sei o que, eu sou poeta, eu sou inventista, né, eu faço as coisas, eu tipo um cientista da minha época e tal. Eu não sou padeiro. Ele fala, você vai aprender a ser padeiro. Aí você pensa, porra, beleza, que o Leonardo da Vinci devia ser um cara foda, mas porra, o cara faz a hóstia. Então assim, os subterfúgios para superar os problemas das historinhas ali, dos obstáculos que vão sendo postos, eles são facilmente superados. Não tem uma peleja muito grande, uma dificuldade muito grande. E aí a história se torna, né, infelizmente, assim, no saldo final das coisas, acaba meio que parecendo um desfile de barbaridades com prerrogativas para homens se pegarem. E novamente, não é um negócio, um romance homo bonitinho, um negócio romântico não sei o que. É aquele negócio mais afrontoso, mais agressivo, como eu acho que eu também falei nas aquisições. A única coisa que eu acho que, sendo justo do que eu ouvi falar pro que é de verdade, é que não tem tanto membros masculinos quanto eu imaginava. O pessoal falou que não, qualquer hora aparece um pinto na sua cara. E realmente não é tanto assim, mas tanto de homens quanto de mulheres, bundinhas, peitos, né, etc. Então acaba se tornando mais uma vitrine de choque pelo choque. Um carnaval de barbaridades, vamos brincar assim, né? Mas no todo, eu acho que ainda vale a leitura, porque é uma história diferente. É divertida no sentido de que entretém, mas não tem de forma alguma o peso e aquela punjância, aquela fodelância, literalmente, né? Aquela fodelância toda dos Borja. Você pode ler mais para bater o ponto, mas é uma história legal. Não é horrorosa, meu Deus, mas como eu disse que a comparação é inevitável, o Borja ainda sai na frente com toda certeza. Falando um pouco da arte, para não deixar passar, pessoal, o Theo, ele consegue fazer bons rostos, cenários bonitos. Eu até pensei em colocar, ele tem uma cena, inclusive nessas batalhas, esses quebra-paus que o Júlio promove, né, que ele sai fazendo a campanha dele por aí. Tem uma cena muito bonita, assim, que o Theo desenha de um cenário campestre, vamos dizer assim, aquelas batalhas de campo aberto, com canhões, não sei o que, né, eu até separei alguns momentos ali de quando alguns personagens ali importantes, no terceiro tomo ali, principalmente, eles aparecem, e de sacanagem o Júlio manda a bala de canhão nos caras, né? Porque a bala pega nas pessoas inocentes que tem a ver com ele, para depois atingir o inimigo. Então é crocodilagem pura.
E tem certos momentos, assim, certas cenas que eu quero falar, que são muito bonitas, assim. Os cenários são legais, dentro das catedrais, o palácio, né? Não sei se seria o palácio, né? A casa do Papa lá no Vaticano é muito massa também. Casas antigas, casebres. A Casa de Tolerância, apesar de, né, ser um lugar de esbórnia, é muito bem decorada e tem várias moças. E falando novamente aí do Maquiavel, que é uma parada que eu achei extremamente engraçada, porque é muito avulso, é muito aleatório. Do nada o cara tá aqui, né? Tipo, a história correndo, e aí o flashback corta pra frente, ou dependendo, é uma explicação em retroativo, né? Ele contando de trás pra frente o negócio, até chegar aquele momento que ele tá ali, né? Vivo, sobrevivendo, ou qualquer coisa assim. Aí ele tá dando uns pega na dona da casa de tolerância, nas 3 ou 4 meninas gordinhas. Aí você fica, porra, do nada, né? E aí tem também o uso de palavreado mais baixo, um negócio mais chulo, que inclusive, né, fica a recomendação aí, só leia se você for maior de 18. Ou, que nem eu falo, mais de 16, né? Maior de 16 com consciência e vergonha na cara, o que eu acho difícil. Mas é isso, o traço dele vai para um outro lado, mas é igualmente competente. Não tem aquele arregaço de ter a ver até com pinturas, um negócio que até são as próprias aspirações, né? Ou que o Milo Manara almejava fazer, ou as inspirações dele, né? Que de vez em quando ele, trocando ideia assim, ele fala, não, eu gostava das pinturas clássicas, os artistas XYZ, igual, por exemplo, com o próprio Rafael, Michelangelo e tal, né, o Leonardo da Vinci também um pouco, quem sabe, mas é um traço legal. Ele, digamos, ele não é pintado, né, no sentido igual do Manara, por exemplo, que seria aquele negócio mais vistoso, clássico, lembra até um quadro, né? Eu até mencionei isso na resenha do Borja lá na época, que tem certos momentos assim de página dupla que o Milo Manara faz, que pelo amor de Deus, você pode botar na parede de casa, que é lindo, assim, é muito bonito, né? Que nem eu brinquei, apesar das moças serem mais ou menos parecidas, as caras iguais e tal. Mas o Theo, ele não deixa a peteca cair, ele faz do jeitinho dele, só que aí é aquele, digamos, traço de BD mais padrão, o traço de banda desenhada mais normal, no sentido de que um traço fino, bem delineado, as cores legais, né? Se me engano, são 3 ou 4 coloristas ali, um por capítulo, ou são 3, e aí o cara é um, no 2, depois um outro cara no 3 e no 4. Tem até uma curiosidadezinha que eu achei bem engraçada, que no fim do tomo 3, no canto assim, no finalzinho do capítulo, tem um bagulhinho escrito em latim, né? Tipo, acho que era tipo assim, Jodorowsky escreveu, Theo desenhou e fulano de tal coloriu. Mas isso aí é só um easter egg e tal, eu acho uma pegadinha, né? Uma sacadinha que eu achei engraçado. Mas Ivan, você falou e qual que é o saldo? Vale a leitura pela curiosidade. Se você pagar 30 e poucos reais, ou menos que 30, igual eu dessa sorte, vale a leitura com toda certeza. Ah, Ivan, tem o digital? Tem o digital, tanto na versão traduzida de fã, quanto na edição nacional, né? Pautada ali na edição BR, beleza? Mas assim, falando novamente, porque a comparação é de fato inevitável, está abaixo do Borja. Não por conta da arte de forma alguma, tá? Porque ela vai para outro lado, mas é massa a maneira dela. O bagulho é, em matéria de condução de história, de superar as dificuldades, digamos, a superação das adversidades do Giuliano Della Rovere, ele, digamos, entre aspas, Nutella. Porque, novamente, o Borja, né, o Alexandre, ele corta um dobrado. O Júlio tem as coisas muito fáceis, ele passa por pouquíssimas dificuldades. Só que se você for ver isso pela via do roteiro em si, acho que o Jodorowsky ele foi fazendo e foi perdendo a paciência, sendo bem sincero. Talvez, né, como muito por conta também do próprio final do Borja, que você vê que o final do Borja é extremamente corrido. A obra do Papa Terrível ela não é corrida de ponta a ponta, mas ela é muito, digamos, simples na sua forma de condução. Acontece uma coisa, acontece uma dificuldade, o Júlio supera rapidinho. Acontece uma outra coisa, uma pessoa tentando roubar o cargo dele, ele supera facinho, né? Um pouco ali que ele mexe sim, as peças um pouco mais, passar um pouquinho de aperto ali, é mais pro terceiro, quarto capítulo, que é um bagulho já que envolve a geopolítica da época, que ele teve que mexer com outros países, fazer ameaça, botar não sei quem, né? Passar umas pessoas aí que não tem nada a ver, mas que ia fazer um impacto político ali de influência muito grande. Mas as pelejas mesmo assim, mais brutas, é lá pro final e quando você também menos espera o negócio já passou. Quando não também, é que não tô contando pra vocês, que é o Maquiavel contando de trás pra frente, né, retroativo. Não é que perde a graça, mas muito desse lance de explicar retroativamente, se você não for um cara que manja do Parangolé, tipo Naoki Urasawa, né, que ele fazia isso muito no 20th Century Boys, que o final é uma bucha desgraçada, se você não tem a manha dele, só do personagem já tá ali contando, você já pressupõe
que o negócio deu certo. Ou se pelo menos, né, de qualquer forma, por você não estar acompanhando normalmente, mas o cara tá explicando de trás para frente, já corta brincando da metade, 3/4 da graça, da tensão, do mistério, do suspense. Então acaba que, novamente, não é que foi protocolar, ele fez por obrigação, mas novamente, o Papa Terrível digamos, metade da graça, metade da qualidade do Borja. Então, muito obrigado por tudo. Fiquem com as imagens. Correio Multiversal, R$10 por pergunta ou qualquer outro valor que trocar seu coração, não tem problema, beleza? Um beijo, um abraço, nos vemos para uma próxima. Conteúdo, qualquer coisa que seja, beleza? Tchau, tchau.